A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Estamos voltando às nossas devocionais, que são bênçãos, não é verdade? E hoje nós vamos tratar de um tema. Na verdade, o tema sabedoria vai ser o foco principal dessa nossa primeira lição. E a primeira lição das 13 que vamos iniciar para esse tempo de 1ª e 2ª Reis vai falar sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo. E o tema dessa devocional de hoje tem como título: Falar com sabedoria produz melhores relacionamentos. E o texto ao qual a nossa devocional nos traz é Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, que diz assim: Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Queridos, o nosso trimestre tem como tema o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Também tem as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E a personagem principal dessa lição é o rei Salomão, onde com a sua história abrimos um leque bastante abrangente no quesito sabedoria. O que podemos observar, queridos, é que quando falamos em sabedoria do alto, devemos observar a importância desse tema para a nossa maturidade espiritual. O nome Salomão em hebraico, irmãos, significa homem de paz. Salomão foi o filho que sucedeu ao trono do rei Davi. Olha, irmãos, Deus foi tão misericordioso com a história do povo hebreu ao permitir que, mesmo como fruto de uma união questionável, após sofrer as consequências do seu ato, Deus concedeu a Davi a imensurável, não tem como medir, meu irmão, graça de poder conduzir o seu filho Salomão ao trono. É quando aparece algo fantástico na vida, na pessoa, no comportamento de Salomão, que é uma virtude. E o que é virtude, querido? É a qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável. Por exemplo, do ponto de vista da moral, da religião, do comportamento social. Virtude também é conformidade com o bem, com a excelência moral ou de conduta, dignidade. No caso de Salomão, queridos, ele recebeu a sabedoria como um dom divino, mas mesmo antes de recebê-la, ele já apresentava alguns traços de sabedoria, pois ao ser inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que quisesse fazer, lá em 1ª Reis 3:5, Salomão preferiu pedir a sabedoria. Sabe o que isso nos ensina, meus irmãos queridos e irmãs queridas? Significa que Salomão tinha um elevado senso de prioridade para pedir a coisa certa para Deus. Salomão tinha a correta compreensão da realidade. E hoje, o que podemos trazer para a nossa realidade? Há algo muito importante no nosso dia a dia, que é relacionamento. E no texto de Colossenses, Paulo fala aos colossenses, dando a eles instruções para a vida cristã. E que instruções são essas? Como lidar com os pecados do passado, vestindo as virtudes de Cristo, vivendo a família cristã, persistência na oração e, principalmente, bom comportamento voltado aos que estão de fora da comunhão.
Meus amados, é muito importante a gente entender que a minha vida e a sua vida reflete lá fora como cristão. E tudo devemos fazer com prudência. Aqui, neste texto, Paulo encoraja aos colossenses a manifestarem um testemunho poderoso e atrativo aos não cristãos. Estamos falando, volto a dizer, relacionamento. Queridos, vou sempre lembrar a você que nós fazemos parte da humanidade redimida e para viver bem essa graça, temos deveres e bênçãos da nova vida. Precisamos, assim como Salomão, entender que temos que ter plena consciência da grandeza da nossa tarefa em viver bem todos os nossos relacionamentos na questão da prática da vida. Em Colossenses 4:5, o texto diz que sejamos sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades para trazer sabor aos nossos relacionamentos. Sabe por quê, irmãos? Porque os de fora precisam ter exemplo para assim tomarem a decisão de entregar a sua vida ao Senhor. A virtude ao qual falamos é tratada por Tiago, lá em Tiago 1:5, que diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 3,17 diz que mais a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Queridos, o que Tiago traz aqui em 3,17 é pura prática de relacionamento bom. Aleluia. Aleluia, queridos. Eu quero confrontar você a entender que, e como dever, temos que controlar a língua. Porque é algo importante no nosso relacionamento, é aquilo que falamos, irmão. O texto fala em uma expressão muito conhecida de todos os cristãos, que é temperar com sal. Esta declaração produz e reproduz o ensinamento de Jesus quando chamou os seus discípulos a serem sal da terra, conforme Mateus 5,13. O sal, irmãos, nos tempos bíblicos servia, além de dar sabor aos alimentos, servia para a conservação dos próprios alimentos. E aqui nós temos que entender que o sal representa aquilo que dá sabor aos nossos relacionamentos. Sejamos sábios e também sejamos sal nesse momento em que estamos vivendo. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti neste dia e te dê a paz. A paz, queridos, que excede todo entendimento na tua vida. Sabedoria do alto para cuidar dos nossos relacionamentos. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.